Quando você entra num desafio, o que você leva em consideração? Fala mais sobre isso. Tanta coisa. Quando você fala, vou fazer o desafio dos 365 dias, o que você leva em consideração para enfrentar tudo, 365 vídeos? Eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser alguma coisa que seja possível. Se for completamente impossível, eu não consigo me ver fazendo. Tem que ser possível, mas tem que ter um certo nível de dificuldade. Tem que ser um desafio para mim, mas não pode ser muito impossível. Eu tenho que acreditar que eu consigo fazer, mas não pode ser muito fácil. Você tá entendendo? E eu acho, olha que interessante, tem que ser um desafio que eu acho que eu vou gostar da jornada. Eu não faço desafio para chegar lá. Você não pensa no final quando você está fazendo? O meu objetivo não é chegar lá. O meu objetivo é gostar da jornada que vai me chegar lá. Mas se eu não coloco um ponto final, meu cérebro é tão preguiçoso que ele não faz nada. Deadline. Ele desiste, ele, sei lá, fica vendo Netflix. Pois é. Netflix total. Agora... Default pro Netflix lá, o então, House of Cards. Isso que é louco, né? Ninguém faz o desafio pensando no caminho. Você faz o desafio pensando no caminho? Normalmente eu penso no resultado final. Vou fazer, vou entrar no desafio porque lá no Mas é claro que você pensa também, que você vai passar durante esse trajeto para chegar até lá. Mas você pensa só no ponto de vista do que vai passar na dor, né? Análise de risco. Você já fez algum desafio pensando na jornada, não no fim? Não? Eu acho que não que eu consigo lembrar. Assim, acho que eu já fiz desafio pensando no resultado final, mas isso, uma análise de risco do processo. A única parte... O que eu vou sofrer no caminho. Só o sofrimento do caminho que as pessoas veem. Mas é sacada. Quando eu trabalhava no banco, eu tinha um desafio de me aposentar. De não precisar mais trabalhar. E a jornada era o capeta. E esse é o tipo de desafio que eu não faço mais. Porque eu acho que quando a gente chega lá, a gente descobre que aquilo não tem sentido nenhum. Você gastou a vida fazendo rápido. Um negócio que você gastou a vida. E hoje em dia, quando eu fiz o desafio de 365, eu fiz o desafio porque era interessante, era desafiante, mas eu acho que eu ia gostar de me forçar a fazer isso. Hoje eu só faço o desafio cuja jornada seja tão interessante quanto o final. Porque no final vai durar, quando chegar no final do desafio de 365 dias, a gente fala assim, legal. É que nem chegar ao final de uma viagem. Legal, foi muito bom, muita experiência. Qual que é a minha próxima viagem? Pois estamos chegando ao final aí, experiência. Somar os ruins e os bons, você acha que foi positivo? Eu faria de novo. Se eu estivesse onde eu estava, eu faria de novo. Você olha pra eu fiz 365 vídeos, 365 sacadas. Eu consegui gravar sacadas que, se eu não tivesse em desafio, eu nunca gravaria. Porque eu ia ficar com preguiça, ia ver Netflix ou ia fazer alguma outra coisa. Eu me forcei a gravar uma quantidade de conhecimento. Eu criei a base da matéria-prima, que eu acho que é o próximo nível no processo de marketing, que é mineração, que é pegar uma sacada de 16 minutos e transformar ela em 2 minutos sem perder a qualidade. Mas se eu não tivesse me forçado a criar essa matéria-prima, eu não teria essa matéria-prima que agora me dá a possibilidade de ir para o próximo nível. E o problema é que quando eu fiz o desafio, eu não sabia, eu não fiz por causa desse resultado. Então esse é um efeito colateral positivo fantástico. Então eu não consigo, o Steve Jobs fala, você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você só conecta os pontos olhando para trás. Então esse desafio gerou 4 milhões de visualizações de podcast, né? Depois tem que até contabilizar as visualizações. Mais de 100 mil inscritos, se não me engano. Mas o mais importante é que ele gerou a matéria-prima para o meu próximo nível. E quando eu fiz o desafio, eu não sabia que ia gerar isso. E o eco disso é muito grande. Você acha que isso é uma... Você falando, ultimamente você está falando muito de questão comportamental, né? Por que muita gente, exemplo, forma, tem 1000 alunos e nem todos têm sucesso? Você acha que essa questão que a gente acabou de fazer uma pesquisa rápida ali, e ninguém pensa no desafio como a jornada, e sim como o fim e o que vai sofrer no meio? Como se fosse uma penitência que você tem que pagar para ganhar um tesouro no final. Você acha que essa mentalidade pode ser uma das mentalidades?
Pode, mas uma coisa para saber que não é só o Fórmula que não tem sucesso, que tem tantos alunos que não tem sucesso. Curso de engenharia, a mesma coisa. Jornalismo, academia. Quando eu entrei na faculdade, tanto que eu saí no meio, né? Mas a cada período que passava, dropava meia turma. Sempre em qualquer que seja o projeto, até no projeto de 365 dias, teve algumas pessoas que tiveram sucesso, outras não. Chegaram no final, outras não. Maratona é assim. Algumas pessoas começam, outras pessoas terminam. Então, todo o processo. Então, um processo de filtragem é normal. É a mesma coisa. Mas eu acho que o macete de você conseguir atingir... Tem 2 macetes para você chegar no final do seu desafio. Esse aí, parece mais simples que o outro, mas os 2 são importantíssimos para mim. É que eu faço desafios só cuja jornada vai ser tão interessante quanto o final. Eu não estou interessado no final. Inclusive, o final de um desafio, para mim, é triste. É interessante isso. Igual o lançamento recorde. Igual quando eu bati o recorde de lançamento. O dia que eu bati o recorde, eu não sei se a alegria durou X segundos, mas no outro dia era um dia completamente, quase que interessante, né? Depressivo. Eu não sei se era depressivo, mas quando você chega no topo de um pico, se você é um escalador, você tem aquela alegria, mas em 3 segundos você está procurando o seu próximo pico. Eu, por exemplo. Então eu faço... é fazer desafios que você vai gostar tanto da jornada, tanto ou mais da jornada do que do destino final. Então... mas eu preciso fazer esse desafio porque eu quero o destino final. Não. E hoje eu acho que muita gente não enfrenta o desafio, o lançamento, seja lá qual for, porque ele pensa como um todo e toda a dificuldade que ele vai passar. É uma coisa que você falou muito, é de fazer um passo por vez. Mirar um ponto, fazer até ele, o objetivo é chegar nele, depois mirar o próximo ponto. Total. E, isso me ajuda também quando eu vou fazer alguma coisa. Mirar o próximo ponto mais perto, né? Isso. Esse é um. Mas tem uma coisa muito importante. O segundo ponto é que eu tenho um profundo respeito pela minha palavra. Mas não é por causa dos outros, eu tenho um profundo respeito pela minha palavra. Por quê? Porque é o seguinte, se eu falar alguma coisa e aquela coisa acontecer, se tudo que eu falar acontecer, na próxima vez que eu falar alguma coisa, isso vai ter uma alta probabilidade de acontecer. Filosófico isso, né? Mas olha só, eu falei que eu ia fazer um vídeo por dia por 365 dias. E por vezes eu fiz isso simplesmente para respeitar a minha palavra. Isso me dá muito poder, porque eu acredito em mim mesmo. Então o que acontece? Quando eu falar uma outra coisa, vai acontecer. Pelo próprio respeito da minha palavra. Eu lembro às vezes que eu costumo chegar na hora, nem sempre eu consigo na hora nos encontros, mas eu chego na hora, eu falo assim, eu vou chegar naquela hora, naquele encontro. Aí a Ju fala, Érico, mas ninguém vai estar lá. Mas eu vou chegar, porque se eu acostumar a fazer tudo que eu falar acontecer, a próxima vez que eu falar de um projeto, a probabilidade vai ser grande de acontecer. Porque não é que eu não quebro a minha palavra, porque se eu sempre cumprir a minha palavra, quer dizer que meus desafios não estão grandes o bastante. Faz sentido? Eu vou estar sempre se eu quero ter certeza, 100% de certeza que aquilo vai acontecer, eu estou na minha zona de conforto, então eu prometo coisas pequenas. Mas se eu nunca cumpro a minha palavra, eu sei que eu falo que eu vou criar uma empresa XYZ, nem eu mesmo acredito. E quando eu paro de acreditar em mim mesmo, acabou. Então, às vezes eu cumpro a minha palavra pelo simples fato de eu cumprir minha palavra. E pelo fato de eu acreditar tanto na minha palavra que eu sei que o próximo desafio que acontecer é batata. Eu sei que ele vai acontecer. Agora, quando não acontece, eu quero ter certeza que eu honrei minha palavra. Isso é, ela não cumpriu, mas eu fiz. Eu posso dormir tranquilo, sabendo que naquelas condições de temperatura e pressão eu dei o meu melhor. Nem sei, posso dar minha palavra que eu vou ganhar a Copa do Mundo. Não sei se eu vou dar. Quer dizer que eu vou ganhar.
ao cumprir minha palavra, eu passar a acreditar em mim mesmo, quando eu der minha palavra outra vez. Mas hoje você é um empreendedor assim, bem estabelecido, referencialmente, um cara que tem uma maturidade diferente da maioria das pessoas que estão nessa sala, inclusive. E sempre foi assim? Não, todo mundo começa do zero. Você já, no começo, você descumpria muito a sua palavra? Total. Você não pode pegar uma pessoa que dá a palavra para fazer, sei lá, 365 vídeos por dia, todo dia. É a mesma coisa de você ir para academia e puxar peso demais ao mesmo tempo. Então você tem que começar a cumprir sua palavra com coisas pequenas. Com coisas que só dependem de você na maioria das vezes. Antes de puxar projetos maiores. Então esse foi um projeto grande que eu puxei, mas eu puxei vários outros projetos antes de puxar esse. E meu próximo projeto não vai ser tão fácil quanto esse. Mas eu acredito que existe a possibilidade de eu cumprir, vou puxar um peso maior. Talvez fazer um projeto mais de audiência, que não depende só de eu aparecer lá, depende, eu vou dar minha palavra que esse vídeo vai ter tantas views. Como é que eu dou uma palavra com isso? Sei lá o que o Facebook vai fazer comigo, entendeu? Mas eu acho que você tem que começar pequeno, cumprindo sua palavra com pequenas coisas. E principalmente pequenas coisas que são esdrúxulas para outra pessoa, mas você cumpre elas simplesmente pelo fato de cumprir. Porque uma vez que você começa a cumprir a sua palavra e você começa a acreditar em você mesmo, projetos maiores, quando você falar alguma coisa, você vai até arrepiar. Porque você sabe que a probabilidade daquilo acontecer é muito grande. É engraçado, quando você é acostumado, quando alguém ouvir um projeto da minha boca, eles vão tender a acreditar que o projeto acontece, porque eu tenho histórico. E o mais interessante, por eles acreditarem que o projeto acontece, vai aumentar a probabilidade do projeto acontecer. Se eu fosse um cara que quebrasse minha palavra toda e eu precisasse da sua ajuda para um projeto, eu ia falar, cara, a gente vai fazer esse projeto. E, caramba, esse projeto não é sério. Desencana, não vou... Tá entendendo? Mas caramba, o Érico falou isso. Quando ele fala, acontece ou tende a acontecer. Então, quanto mais você fala, mais o universo ou as pessoas que estão atrás conspiram para aquilo acontecer. Exponencial. Por isso que eu pensava 2 vezes antes de quebrar minha palavra. Que eu ia criar um movimento... Não que não acontecesse, né? Poderia ter acontecido. Às vezes você pode ser arrependido. Ninguém... De novo, se você sempre cumprir a sua palavra, você não está criando desafio suficiente. Você nunca cumprir sua palavra é uma desgraça. Né? O seu desafio é muito grande. Então você tem que começar pequeno. Começa a coisa mais simples do mundo. Esdrúxulo. O tempo inteiro eu estou procurando me diagnosticar. Por que isso funcionou? Olha só, por que eu consegui fazer 365 dias? Por que eu consegui não fazer necessariamente? Por que eu consegui entregar 365 dias de vídeo? Você não tem noção, Moisés. O que é fazer isso para uma pessoa que fazia um vídeo por semana? Eu fazia um vídeo por semana e tinha um parto para fazer aquele vídeo. Fazer um por dia durante um ano inteiro. Era surreal. Surreal. O cara que procrastina pra caralho. Surreal. E agora é uma coisa normal. Assim, é possível. Dá trabalho, mas é possível. Você acha que um cara que procrastina muito é uma das únicas formas, né? Se ele respeita a palavra dele, é. Porque é o seguinte, duas chances. Ou você se bota numa situação onde você não pode falhar, significa eu pegar uma quantidade de dinheiro, botar na mão da pessoa e falar assim, se eu falhar, dou isso pro meu maior inimigo. Esse aí é jogar o chapéu do outro lado do muro. Mas quando você tem a sua palavra, você não necessariamente precisa fazer isso mais. Então, no caso do banco, eu pedi demissão. Se eu tivesse minha palavra forte, eu ia falar, eu vou fundar um negócio mesmo aqui no banco. Eu confio em mim. Mas naquela época, minha palavra não era tão forte não. Então, eu tinha que jogar o chapéu do outro lado do muro. Tinha que criar uma razão externa onde falhar não era uma possibilidade. Ou ia causar uma dor muito grande. Mas hoje em dia, eu preciso menos disso.